Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 12. Foi unicamente devido à sua influência que numa luta fui capaz de deixar atônita a personalidade de Deus, Sr. Shiva, e sua esposa, a filha do monte Himalaia. Então ele, o Sr. Shiva, ficou satisfeito comigo e concedeu-me sua própria arma. Outros semideuses também entregaram-me suas respectivas armas, e além disso, fui capaz de alcançar os planetas celestiais neste corpo atual, e recebi um assento semi-elevado. Significado: pela graça da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, todos os semideuses, incluindo o Sr. Shiva, estavam satisfeitos com Arjuna. A ideia é que alguém que seja favorecido pelo Sr. Shiva ou qualquer outro semideus pode não ser necessariamente favorecida pelo Supremo Sr. Sri Krishna. Ravana era certamente grande devoto do Sr. Shiva, mas não pôde ser salvo da ira da suprema personalidade de Deus, Sr. Ramachandra. E há muitos exemplos como este nas histórias dos Puranas. Eis aqui um exemplo onde podemos ver que o Sr. Shiva ficou satisfeito mesmo na luta com Arjuna. Os devotos do Senhor Supremo sabem como respeitar os semideuses, mas os devotos dos semideuses às vezes pensam tolamente que a suprema personalidade de Deus não é superior aos semideuses. Com tal concepção, a pessoa torna-se um ofensor e, afinal, encontra o mesmo fim que Ravana e outros. Os exemplos descritos por Arjuna durante seus tratos amigáveis com o Sr. Sri Krishna são instrutivos para todos que estejam convencidos pelas lições de que uma pessoa pode alcançar todos os favores simplesmente por satisfazer o Supremo Sr. Sri Krishna. Ao passo que os devotos ou adoradores de semideuses podem alcançar somente benefícios parciais, os quais também são perecíveis, assim como os próprios semideuses o são. Outro aspecto importante deste verso é que Arjuna, pela graça do Sr. Sri Krishna, foi capaz de atingir o planeta celestial mesmo com o próprio corpo, e foi honrado pelo semideus celestial Indradeva, sentando-se semi-elevadamente junto a ele. Pode-se alcançar os planetas celestiais através dos atos piedosos recomendados nos Shastras, na categoria de atividades fruitivas. E como se afirma no Bhagavad Gita 9.21, quando se expiram as reações desses atos piedosos, o desfrutador é novamente degradado a este planeta terrestre. A Lua também está ao nível dos planetas celestiais, e somente pessoas que executaram unicamente virtudes, executando sacrifícios, dando caridade e submetendo-se a austeridades rigorosas, podem ter permissão de entrar nos planetas celestiais após a duração da vida do corpo. Arjuna teve permissão de entrar nos planetas celestiais com o mesmíssimo corpo, simplesmente pela graça do Senhor. De outro modo, não é possível fazê-lo. As tentativas atuais de se entrar nos planetas celestiais, feitas pelos cientistas modernos, certamente provarão ser fúteis, porque esses cientistas não estão no mesmo nível de Arjuna. Eles são seres humanos comuns, sem qualquer cabedal de sacrifício, caridade ou austeridades. O corpo material é influenciado pelos 3 modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância. A população atual está mais ou menos influenciada pelos modos de paixão e ignorância. E os sintomas de tal influência exibem-se no fato delas tornarem-se muito luxuriosas e cobiçosas.
Esses indivíduos degradados dificilmente podem aproximar-se dos sistemas planetários superiores. Acima dos planetas celestiais, também há muitos outros planetas, os quais apenas aqueles que são influenciados pela bondade podem alcançar. Nos planetas celestiais e outros dentro do universo, todos os habitantes são altamente inteligentes, muitíssimas vezes mais que os seres humanos. E todos eles são piedosos, no superior e elevadíssimo modo da bondade. Todos eles são devotos do Senhor, e embora sua bondade não seja inadulterada, ainda assim eles são conhecidos como semideuses, possuidores de quantidade máxima de boas qualidades possíveis dentro do mundo material. Verso 13. Quando permaneci por alguns dias como hóspede nos planetas celestiais, todos os semideuses celestiais, inclusive o rei Indradeva, refugiaram-se em meus braços, que estavam marcados com o arco Gandiva, para matar o demônio chamado Nivata Kavacha. Ó rei, descendente de Ajamidha, no presente momento estou privado da suprema personalidade de Deus, por cuja influência eu era tão poderoso. Significado: os semideuses celestiais são certamente mais inteligentes, poderosos e belos, e todavia eles tiveram que pedir ajuda a Arjuna por causa de seu arco Gandiva, o qual fora dotado de poder pela graça do Senhor Sri Krishna. O Senhor é todo-poderoso, e por sua graça seu devoto puro pode ser tão poderoso quanto ele deseja, e não há limite para isso. E quando o Senhor retira seu poder de alguém, tal pessoa fica destituída de poder, devido à vontade do Senhor. Verso 14. A força militar dos Kauravas era como um oceano no qual habitavam muitas existências invencíveis. E desse modo ela era insuperável. Mas devido à amizade dele, eu, sentado na quadriga, fui capaz de atravessá-lo. E somente por sua graça fui capaz de recuperar as vacas e também coletar à força muitos elmos dos reis, que estavam adornados com joias, que eram fontes de todo o brilho. Significado: no lado dos Kauravas havia muitos comandantes vigorosos, como Bhishma, Drona, Kripa e Karna, e sua força militar era tão insuperável como o grande oceano. E todavia, foi devido à graça do Senhor Krishna que Arjuna, sentado na quadriga, pôde encarregar-se sozinho de exterminá-los um após o outro, sem dificuldade. Houve muitas mudanças de comandantes no outro lado, mas no lado dos Pandavas, unicamente Arjuna, na quadriga dirigida pelo Senhor Krishna, pôde encarregar-se de toda a responsabilidade da grande guerra. De modo semelhante, quando os Pandavas viviam incógnitos no palácio de Virata, os Kauravas provocaram uma desavença com o rei Virata e decidiram arrebatar seu grande número de vacas. Enquanto eles estavam arrebatando as vacas, Arjuna lutou com eles incógnito e foi capaz de recuperar as vacas, juntamente com espólios tomados à força, joias dispostas nos turbantes da ordem real. Arjuna lembrou que tudo isso foi possível pela graça do Senhor. Verso 15. Foi unicamente ele quem retirou a duração de vida de todos e que, no campo de batalha, retirou o poder especulativo e a força de entusiasmo da grande falange militar feita pelos Kauravas, encabeçados por Bhishma, Karna, Drona, Shalya, etc. O arranjo deles era hábil e mais do que adequado, mas ele, o Senhor Sri Krishna, desfez tudo isso enquanto avançava. Significado: a absoluta personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, expande-se através de sua porção plenária Paramatma no coração de todos.
E assim ele orienta a todos quanto à lembrança, esquecimento, conhecimento, a ausência de inteligência e todas as atividades psicológicas. Bhagavad Gita 15:15. Como o Senhor Supremo, ele pode aumentar ou diminuir a duração de vida de um ser vivo. Desse modo, o Senhor conduziu a guerra de Kurukshetra de acordo com seu próprio plano. Ele queria que aquela batalha estabelecesse Yudhishthira como imperador deste planeta. E para facilitar esse assunto transcendental, ele matou todos que estavam no grupo oposto, através de sua vontade onipotente. O outro grupo estava equipado com toda a força militar, apoiada por grandes generais como Bhishma, Drona e Shalya, e teria sido fisicamente impossível para Arjuna vencer a batalha, caso o Senhor não o tivesse ajudado através de todos os tipos de táticas. Tais táticas geralmente são seguidas por todo homem de Estado, mesmo na guerra moderna, mas todas elas são feitas materialmente, através de poderosas espionagens, táticas militares e manobras diplomáticas. Mas porque Arjuna era o afetuoso devoto do Senhor, o Senhor fez ele mesmo tudo isso, sem ansiedade pessoal da parte de Arjuna. Esse é o processo do serviço devocional ao Senhor. Verso 16. Grandes generais, como Bhishma, Drona, Karna, Bhurishvara, Susharma, Shalya, Jayadratha e Bhalika, todos apontaram suas armas invencíveis contra mim. Mas pela graça do Sr. Krishna, eles nem mesmo puderam tocar um fio de meu cabelo. De modo semelhante, Prahlad Maharaj, o devoto supremo do Sr. Nrsingadev, não foi afetado pelas armas que os demônios usaram contra ele. Significado: a história de Prahlad Maharaj, o grande devoto de Nrsingadev, é narrada no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, uma criancinha de apenas 5 anos, tornou-se objeto de inveja para seu grande pai, Hiranyakashipu, unicamente por ter se convertido num devoto puro do Senhor. O pai demônio empregou todas as suas armas para matar o filho devoto, Prahlad. Mas pela graça do Senhor, ele foi salvo de todas as espécies de ações perigosas por parte de seu pai. Ele foi atirado no fogo, no óleo fervente, do topo de uma montanha, sob as pernas de um elefante, e se lhe administrou veneno. Por fim, o próprio pai pegou um cutelo para matar seu filho. E então Nrsingadev apareceu e matou o pai atroz, na presença do filho. Assim, ninguém pode matar o devoto do Senhor. De forma semelhante, Arjuna também foi salvo pelo Senhor, embora todas as armas perigosas fossem empregadas por seus grandes oponentes, como Bhishma. Karna, nascida de Kunti, com o deus do sol, antes do casamento dela com Maharaj Pandu. Karna nasceu com braceletes e brincos, sinais extraordinários para um herói intrépido. No início, seu nome era Vastusena, mas quando ele cresceu, presenteou Indradeva com seus braceletes e brincos naturais, e daí em diante tornou-se conhecido como Vaikartana. Após seu nascimento da solteira Kunti, ele foi atirado ao Ganges. Mais tarde, foi retirado por Adhiratha, o qual, juntamente com sua esposa Radha, criou-o como sua própria progenie. Karna era muito caridoso, especialmente com os Brahmanas. Não havia nada que ele não pudesse ceder a um Brahmana. Com o mesmo espírito caritativo, ele deu em caridade seus braceletes e brincos naturais a Indradeva, que, estando muito satisfeito com ele, deu-lhe em troca uma grande arma chamada Shakti. Ele foi admitido como um dos estudantes de Dronacharya, e desde o começo havia alguma rivalidade entre ele e Arjuna. Vendo sua constante rivalidade com Arjuna, Duryodhana tomou-o como seu companheiro,
e isso gradualmente evoluiu até uma intimidade maior. Também esteve presente na grande assembleia da função Swayamvara de Draupadi, e quando tentou exibir seu talento naquela reunião, o irmão de Draupadi declarou que Karna não poderia participar da competição, por ser filho de um carpinteiro Shudra. Embora fosse rejeitado na competição, ainda assim, quando Arjuna foi bem-sucedido em trespassar o peixe-alvo, situado no teto, e Draupadi concedeu sua guirlanda a Arjuna, Karna e outros príncipes desapontados ofereceram um bloqueio pouco usual a Arjuna, enquanto ele partia com Draupadi. Especificamente, Karna lutou com ele muito valentemente, mas todos foram derrotados por Arjuna. Duryodhana estava muito satisfeito com Karna, por causa de sua constante rivalidade com Arjuna. E quando estava no poder, ele entronou Karna no estado de Anga. Vendo baldada sua tentativa de ganhar Draupadi, Karna aconselhou Duryodhana a atacar o rei Drupada, pois após derrotá-lo, tanto Arjuna quanto Draupadi poderiam ser presos. Mas Dronacharya o censurou por essa conspiração, e eles desistiram da ação. Karna foi derrotado muitas vezes, não apenas por Arjuna, mas também por Bhimasena. Ele era o rei do reino de Bengala, Orissa e Madras combinado. Mais tarde, participou ativamente do sacrifício Rajasuya de Maharaj Yudhishthira. E quando houve um jogo entre os irmãos rivais, elaborado por Shakuni, Karna participou do jogo e ficou muito satisfeito quando Draupadi foi oferecida como um troféu na disputa. Isso alimentou seu velho rancor. Quando Draupadi estava em jogo, ele ficou muito entusiasta por declarar a notícia, e foi ele quem ordenou a Dushasana que tirasse as roupas tanto dos Pandavas quanto de Draupadi. Ele mandou que Draupadi escolhesse outro esposo, porque sendo perdida pelos Pandavas, ela se tornara escrava dos Kurus. Ele sempre foi um inimigo dos Pandavas, e sempre que havia uma oportunidade, ele tentava oprimi-los de todos os modos. Durante a guerra de Kurukshetra, ele previu o resultado conclusivo e expressou sua opinião de que, devido ao Sr. Krishna ser o quadrigário de Arjuna, a batalha deveria ser vencida por Arjuna. Ele sempre divergia de Bhishma, e às vezes era tão orgulhoso que dizia que, dentro de 5 dias, poderia exterminar os Pandavas, se Bhishma não interferisse em seu plano de ação. Mas ficou muito mortificado quando Bhishma morreu. Ele matou Ghatotkacha com a arma Shakti obtida de Indradeva. Seu filho, Vrishasena, foi morto por Arjuna. Ele matou o maior número de soldados Pandavas. Finalmente, houve uma severa luta com Arjuna, e ele somente foi capaz de derrubar o elmo de Arjuna. Mas ocorreu que a roda da sua quadriga atolou na lama do campo de batalha, e quando ele desceu para arrumar a roda, Arjuna aproveitou a oportunidade e o matou, embora ele tivesse pedido a Arjuna que não o fizesse. Napta, ou Burishrava. Burishrava era o filho de Somadatta, um membro da família Kuru. Seu outro irmão era Shalya. Ambos os irmãos e o pai assistiram à cerimônia Swayamvara de Draupadi. Todos eles apreciavam a maravilhosa força de Arjuna, por esse ser devoto amigo do Senhor. E desse modo, Burishrava aconselhou os filhos de Dhritarashtra a não provocarem uma desavença ou luta com eles. Todos eles também participaram do Rajasuya Yagna de Maharaj Yudhishthira. Burishrava possuía um regimento Akshohini de infantaria, cavalaria, elefantes e quadrigas, e tudo isso foi empregado na batalha de Kurukshetra, a favor do grupo de Duryodhana. Ele era considerado por Bhishma como um dos Yutapatis. Na batalha de Kurukshetra, ele lutou especialmente contra Satyaki, e matou 10 filhos de Satyaki. Mais tarde, Arjuna cortou-lhe as mãos, e finalmente ele foi morto por Satyaki.
Após sua morte, ele se fundiu na existência de Vishvadeva. Trigarta, ou Susharma, filho de Maharaj Vridakshetra, ele era o rei de Trigartadesha e também esteve presente na cerimônia Swayamvara de Draupadi. Era um dos aliados de Duryodhana e aconselhou Duryodhana a atacar Matsyadesha, Darbhanga. Durante o tempo de roubo de vacas em Virata Nagara, ele conseguiu prender Maharaj Virata. Mas depois Maharaj Virata foi libertado por Bhima. Na guerra de Kurukshetra, ele também lutou muito valorosamente, mas acabou sendo morto por Arjuna. Jayadratha, outro filho de Maharaj Vridakshetra, era o rei de Sindhudesha, atual Sind, Paquistão. O nome de sua esposa era Dushala. Também esteve presente na cerimônia Swayamvara de Draupadi e desejou muito fortemente ter sua mão, mas fracassou na competição. Mas desde então, ele sempre procurava uma oportunidade para entrar em contato com Draupadi. Quando ia a Shalyadesha para casar-se, a caminho de Kamyavana, ocorreu que ele novamente encontrou Draupadi e ficou muito atraído por ela. Naquela época, os Pandavas e Draupadi estavam exilados, após perderem seu império no jogo. E Jayadratha pensou que seria sensato enviar notícias a Draupadi de maneira ilícita, através de Kotishasya, um de seus associados. Draupadi, imediata e veementemente, rejeitou a proposta de Jayadratha. Porém, estando muito atraído pela beleza de Draupadi, ele tentou repetidamente. Todas as vezes, ele foi rejeitado por Draupadi. Ele tentou raptá-la à força em sua quadriga. E de início, Draupadi deu-lhe uma boa pancada, e ele caiu como uma árvore cortada pela raiz. Mas ele não se desanimou e conseguiu forçar Draupadi a sentar-se na quadriga. Esse incidente foi visto por Domya Muni, o qual protestou energeticamente contra a ação de Jayadratha. Ele também seguiu a quadriga, e através de Datreyika, o assunto foi levado ao conhecimento de Maharaj Yudhishthira. Então os Pandavas atacaram os soldados de Jayadratha e mataram todos, e por fim, Bhima capturou Jayadratha e espancou-o severamente, quase até a morte. Em seguida, os fios de cabelo, -5, foram cortados de sua cabeça, e ele foi levado perante todos os reis e apresentado como escravo de Maharaj Yudhishthira. Ele foi forçado a admitir que era escravo de Maharaj Yudhishthira diante de toda a ordem principesca, e na mesma condição, ele foi trazido diante de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira foi suficientemente bondoso para ordenar que o soltassem, e quando Jayadratha admitiu ser um príncipe tributário sob Maharaj Yudhishthira, a rainha Draupadi também desejou sua liberdade. Após este incidente, ele recebeu permissão de regressar a seu país. Sendo assim insultado, ele foi até Gangotri, nos Himalaias, onde submeteu-se a rigoroso tipo de penitência, para satisfazer o Sr. Shiva. Jayadratha pediu ao Sr. Shiva que o abençoasse para derrotar todos os Pandavas, pelo menos um por vez. Então a guerra de Kurukshetra começou, e ele tomou partido de Duryodhana. No combate do primeiro dia, ele defrontou-se com Maharaj Drupada, logo com Virata e logo com Abhimanyu. Enquanto Abhimanyu estava sendo morto, cercado impiedosamente por 7 grandes generais, os Pandavas vieram em seu auxílio. Mas Jayadratha, pela misericórdia do Sr. Shiva, repeliu-os com grande habilidade. Diante disso, Arjuna fez uma promessa de que matá-lo-ia, e ao ouvir isso, Jayadratha quis deixar o campo de batalha, e pediu permissão aos Kauravas para essa ação covarde. Mas ele não recebeu permissão de fazê-lo. Ao contrário, foi obrigado a lutar com Arjuna, e enquanto a luta prosseguia, o Sr. Krishna lembrou a Arjuna que a bênção de Shiva para Jayadratha era que qualquer pessoa que fizesse sua cabeça cair ao chão morreria imediatamente.
Portanto, ele aconselhou Arjuna a atirar a cabeça de Jayadratha diretamente ao colo de seu pai, que estava ocupado em penitências na peregrinação Samanta Panchaka. Foi isso realmente o que Arjuna fez. O pai de Jayadratha ficou surpreso de ver uma cabeça decepada sobre seu colo e prontamente atirou ao chão. O pai morreu imediatamente, tendo sua testa rachada em 7 pedaços. Verso 17. Foi unicamente por sua misericórdia que meus inimigos descuidaram-se de matar-me quando desci de minha quadriga, a fim de conseguir água para meus cavalos sedentos. E foi apenas devido à minha falta de estima por meu senhor, que ousei ocupá-lo como meu quadrigário, pois os melhores homens o adoram e o servem para alcançarem a salvação. Significado: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Shri Krishna, é objeto de adoração tanto dos impersonalistas quanto dos devotos do Senhor. Os impersonalistas adoram sua refulgência brilhante, que emana de seu corpo transcendental, de forma, bem-aventurança e conhecimento eternos. E os devotos adoram-no como a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão abaixo mesmo dos impersonalistas consideram-no como sendo uma das grandes personalidades históricas. O Senhor, contudo, desce para atrair a todos através de seus passatempos transcendentais específicos. E desse modo, ele representa o papel do mais perfeito Senhor, amigo, filho e amante. Sua relação transcendental com Arjuna era de amizade, e por isso o Senhor desempenhou o papel perfeitamente, como fez com seus pais, amantes e esposas. Enquanto está atuando nessa relação transcendental perfeita, o devoto esquece, por intermédio da potência interna do Senhor, que seu amigo ou filho é a suprema personalidade de Deus, embora às vezes o devoto se confunda com os atos do Senhor. Após a partida do Senhor, Arjuna estava consciente de seu grande amigo, mas não houve erro da parte de Arjuna, tampouco qualquer subestimação do Senhor. Os homens inteligentes sentem-se atraídos pela atuação transcendental do Senhor, com um devoto puro e imaculado como Arjuna. No campo de guerra, a escassez de água é um fato bem conhecido. Ali a água é muito rara, e tanto os animais quanto os homens, trabalhando vigorosamente no campo de batalha, precisam constantemente de água para matar sua sede. Especialmente os soldados e generais feridos sentem muita sede na hora da morte. E às vezes ocorre que simplesmente por falta de água alguém tem de morrer inevitavelmente. Mas essa escassez de água era resolvida na batalha de Kurukshetra, por meio da perfuração do solo. Pela graça de Deus, a água pode ser facilmente obtida de qualquer lugar, se houver facilidade de perfurar o solo. O sistema moderno funciona sob o mesmo princípio de perfuração do solo, mas os engenheiros modernos ainda são incapazes de escavar imediatamente onde quer que seja necessário. Parece, contudo, com base na história de há muito tempo atrás, nos dias dos Pandavas, que grandes generais como Arjuna podiam imediatamente suprir água mesmo para os cavalos, para não falar dos homens, extraindo água debaixo do chão duro, simplesmente atingindo o subsolo com uma flecha afiada, método ainda desconhecido pelos cientistas modernos.